Aqui o outro versículo aqui de Mateus 10 vai dizer que o irmão entregará a morte o irmão e o pai o filho. E os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E aqui a notícia aqui embaixo, ó, cresce a perseguição de islâmicos a cristãos em Moçambique. Moçambique está sendo um dos países que realmente tem tido massacres em cima de massacres. A igreja lá está pedindo ajuda, oração e mantimento e tudo mais à igreja de cá e a todos os irmãos, né? Porque eles lá estão sofrendo muito com essa situação. E aqui o irmão entregará à morte outro irmão. Pode ser que a gente não veja isso tanto na carne, digamos assim, mas estamos vendo de um modo espiritual também, né? Aqui no lado do Ocidente. E pegando já um gancho disso, temos visto esses políticos brasileiros já falando em fechar igrejas. O STF agora decidiu por fechar a igreja depois de ter decidido por deixar aberto. O outro foi lá, movimentou tudo para fechar. Mas o metrô está aberto, os ônibus estão lotados, e está se falando em abrir estádios de futebol e outros esportes. Só a igreja que tem que ficar fechada, porque talvez o vírus esteja sendo manipulado dentro da igreja. Falando nisso, o Portas Abertas deu uma informação de que na Índia estavam falando, o governo e a mídia, de que a igreja estava disseminando e até criando novas cepas, digamos assim, dessa própria doença que está aí. Olha que situação. Eles ainda, assim, você tocou num país interessante que é a Índia, né? O pessoal pensa que as perseguições maiores é só na África, a Ásia no sentido China e o Oriente Médio. Lá na Índia, a perseguição é brutal, porque é um dos países mais pagãos que tem. Lá eles adoram até rato, eu não sei nem qual animal que eles não adoram, né? Lá as mulheres são violentadas, de tudo que é forma são sequestradas, né? Então, é um país também de uma perseguição brutal. No caso dessas autoridades políticas que estão usando essa desculpa, né, dessa doença aí, para fechar as igrejas, você vê que a intenção realmente é maligna, né? Então, o vírus, ele não essa doença, ela não se espalha por supermercado, time de futebol jogando, por academia ou qualquer outra coisa. Ele é um vírus, ele é um problema cristão, né? É uma doença cristã, só se prolifera dentro do culto. Eu não entendo isso. Você vê que realmente o negócio é espiritual. É um vírus religioso. Religioso, ele só gosta de frequentar culto. Aqui a notícia aqui, o massacre de cristãos na República Centro-Africana. Na China, olha que notícia essa daqui na China. Retirando órgãos de prisioneiros cristãos ainda vivos para vender, né? Ou seja, olha quanto vale a vida e principalmente a vida de cristãos lá naquele país. E o versículo de Lucas 21:12 vai dizer: mas antes de todas essas coisas lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões. Então, tem muitos prisioneiros cristãos lá na China e passando por essa situação de serem arrancados seus órgãos para o mercado negro, né? Certamente. Com certeza. E a notícia é pesada, irmão Jean, porque é como eu falo, né? O pessoal aqui que está preocupado nessa questão dessa doença que está aí, eles deveriam pegar de novo, como eu falei, pegar esses exemplos aí de pessoas que estão num nível de sofrimento muito mais elevado que a gente. E se a gente for levar em consideração essa questão do medo dessa doença, então esse pessoal aí tinha que falar, não, bora fazer o seguinte, a gente não diz que é crente, se camufla, vira aquele crente 007 e segue a nossa vida normal. Já pensou se eles fossem covardes assim? Olha o que é que sofrem a notícia que você trouxe aí. E mesmo assim, eu acho que foi no próprio Portos Abertos que eu vi a notícia, eu acho que eu vi um dos representantes do Portos Abertos aqui no Brasil, ele estava num programa chamado Beijão Só, eu lembro dessa notícia aqui agora. Ele falou que um dos países onde tem a maior população cristã é na China, que, se não me engano, é mais que 200 milhões. Muita gente, né?
Muita gente. Bom, tem algumas pessoas aí chegando, minha sogra está aqui também, Mariléia Cassino, e a minha esposa, tem mais umas outras pessoas que, se quiserem fazer perguntas, né, seja de qualquer natureza, né, na área bíblica, né, cristã e tal, não somente em relação ao tema que estamos trazendo hoje, podem ficar à vontade em falar sobre o assunto, porque o assunto também vai passar pela questão se a igreja esfriou ou se a igreja despertou mais em meio a essa pandemia que estamos passando. Qual foi o resultado que estamos vendo desde 2020, março de 2020 até agora, abril de 2021? Um ano e um mês nessa situação em que a igreja fecha, a igreja fica parada, a igreja abre, né, o prédio. Então, como está se comportando os membros, né, das igrejas ao longo desse tempo? Se foi algo que mais despertou a igreja ou mais dispersou a igreja? O que você acha, Alexandre? Eu acho que essa situação, ela veio assim... Teve até um pastor conhecido aí, o Paulo Júnior, que ele falou assim, que essa situação veio para peneirar joio de trigo, né? Exato. Pode ser que seja por esse caminho aí mesmo, né? A gente vê que o pessoal, assim, que qualquer desculpa para ele é motivo para sair da igreja, para ficar fora, como você falou, igual o pessoal, falou mal de mim, não me cumprimentou, não deu paz do Senhor. Essa turma aí, que é a grande maioria, ficou frio. E a tendência, quando uma pessoa esfria muito, é se desviar completamente, né, que a gente chama de apostasia, que é um termo que não muito bem explicado e ensinado nas igrejas, né? O pessoal só entende o tal do desviado, né? Mas muita gente tem apostasia mesmo. Então, está servindo para peneirar mesmo, aqueles que vão se fortalecer, porque é como um comentário que você fez lá no seu grupo, né? A pessoa, a realidade de nós sabemos o que é ser igreja e não estar na igreja, está cada vez mais clara. A pessoa vai ter que se fortalecer na sua comunhão pessoal, senão, se ele ficar dependendo só da reunião do culto físico, que é importante, ele vai esfriar completamente, porque ele depende só do culto físico, ele tem que ter a sua vida prática no dia a dia, né? Exatamente. Aqui o Evaldo Maia, seja bem-vindo, Evaldo. Ele está fazendo uma pergunta aqui, Alexandre. Diz assim: boa noite, a paz de Cristo Jesus. Qual é o entendimento dos irmãos sobre a última chuva serôdia? Podia dar uma informação aí, seu entendimento aí para ele, Alexandre? Ele está se baseando nas 7 festas de Deus, né? Porque tem a chuva temporã e a chuva serôdia. A temporã seria aquela do Pentecostes, que o Espírito Santo caiu lá no 120. E ele deu essas primeiras... dois, né? Essa chuva, no caso a serôdia, que é a última, ela vai ser, que vai, vamos dizer assim, vai superdotar a igreja de poder, né? Colocando assim na teoria, de forma teórica, superdotar a igreja de poder para ela começar a profetizar no tempo do fim. Então, seria nesse sentido. Primeiro, a chuva temporã lá em 2000 anos atrás, e a serôdia no tempo do fim. E eu tenho uma certa debate sobre isso. Tem até uma irmã aqui, um grupo que eu estava, que ela discordava da ideia de avivamento, né? Mas eu não sei se ela só ficar a palavra em si ou porque ela não entendia que ia existir isso. Mas eu penso que vai sim existir um avivamento. Aí sim, esse avivamento, como a Bíblia fala, não que gente por aí fica profetizando toda hora um avivamento, toda hora tem avivamento nos congressos deles, né? Um avivamento real que o Espírito Santo vai dotar a igreja de poder, capacitar para ela começar a se usar em prodígios, sinais, maravilhas, ter sonhos, visões, como falar em Joel. É a última chuva, porque Deus fala, eu derramarei. Se ele já derramou, por que ele vai derramar de novo? Então você vê que é o quê? É uma evidência de um reavivamento. Ele aqui está colocando aqui no último derramamento do Espírito Santo. O irmão Evaldo Maia está aqui colocando a participação dele. Muito obrigado, meu irmão. O irmão Alexandre aí já deu a informação.